Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar um vídeo meio que filosófico, né, a respeito de equações. Não, eu vou tratar das equações disso aqui, porque foi uma equação que eu consegui formular, mas em geral, como que funciona, né? Ou como que uma equação obedece à realidade, ou como a realidade obedece à equação, não é isso? E como que a equação prevê, em todos os aspectos, uma certa situação. Eu quero dizer o seguinte. A gente prevê movimentos, né, e posições, certo? Se um camarada se movimenta, a gente sabe onde ele vai estar a qualquer instante de tempo, certo? Sabendo a velocidade dele, claro. E a aceleração, porventura. E a taxa de aceleração, né? Enfim, eu quero dizer o seguinte, como que uma equação escrita através de uma linguagem totalmente abstrata, que é a matemática, como assim linguagem abstrata? A matemática é abstrata. Por exemplo, a gente não sabe nem o que é um número, né? Ou como pegar no número, certo? Por exemplo, o que é o número 2, né? O número 2, é aquele desenho geométrico, né? Faz um lacinho. Não, não é isso, cara. Certo? Que eu tô falando disso aqui, né? Ele não é isso aqui, o número 2. Isso aqui é só a representação geométrica do número 2. Mas o que é de fato o número 2? Ele não pertence ao meio. É dois objetos. Duas garrafas ou duas canetas. Não, não. Pô, cara, isso são objetos. Certo? O número 2, de fato, a gente não vê ele. Certo? A gente só sabe representá-lo. Então a matemática é totalmente abstrata, cara. Mas enfim. Então, esse vídeo é a respeito de como equações ou como realidade, o nosso mundo obedece equações, certo? O que eu quero dizer? Essa equação, por exemplo, aqui calcula, pessoal, qual que é o ângulo de baixo do espigão. Eu já mostrei, tem vídeo aí falando, né? Ele encontra o valor desse ângulo aqui, ou seja, ele prevê qual que será o ângulo. E o engraçado é o seguinte, que em qualquer situação ele funciona. Por exemplo, para quem conhece aí, sabe que esse ângulo aqui, ó, sabe que esse ângulo aqui é 45 graus, né? A metade dele, ou 90 graus no caso, né? Isso aqui, ó, 90 graus. E a metade, claro, vai ser 45 graus. E olha só o exemplo disso aqui, ó. Opa. A metade desse ângulo aqui, ó, eu quero dizer o seguinte. Se eu pegar a metade desse cara aqui, vai ser 45 graus. Total vai ser 90 e a metade 45. Olha só. Entendeu? Deixa eu voltar aqui. Então, a metade desse cara aqui vai ser 45 graus. Ou seja, a gente usa essas equações aqui, ó, para encontrar esse ângulo de baixo aqui, né? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Então, a gente usa essas equações para encontrar os ângulos de baixo dessa peça. Isso é só um exemplo para me mostrar para vocês como que equações obedecem, ou a realidade obedece às equações, né? Certo? Ou, sei lá, como as equações, né, elas conseguem realmente predizer, ou seja, dizer algo que está acontecendo ali nas minúcias, né? De ponto a ponto, certo? Por exemplo, então, para achar esse ângulo de baixo, só voltar aqui, né? Para achar esse ângulo aqui de baixo, ó, esse aqui, ó. Que ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Certo? Calma aí. Opa. Deixa eu ver se eu consigo. Para achar esse ângulo aqui, olha, esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? A gente usa essa equação aqui, certo? Aí tem toda a escrita matemática dela, totalmente matemática, né? Isso, ó. Tem uma raiz duas vezes, né? A multiplicação, aí eleva ao quadrado, divide pela raiz de 2 vezes o lado, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, essa equação, ó, esse ângulo, pessoal, de baixo aqui, esse ângulo de baixo aqui, ó, ele depende da altura da peça, ou seja, da altura do ponto, do lado, e digamos que só.
né? Esse T aqui é só para a gente moldar a peça, né? Essa multiplicação por esse T aqui, que seria a espessura da peça. Olha só, esse T, né, que seria a espessura da peça, nesse caso tem 5 centímetros, né? Aqui, olha a medida aqui embaixo. 5 centímetros, não é isso? Isso é só para a gente conseguir achar o ângulo para riscar na suta. Mas unicamente ela depende do lado e do ponto, beleza? Então, o ponto que eu falei é a altura que o espigão vai ficar, né? Nesse caso aqui é 1,20 m. Então, olha aqui, ó, 1,20 m. Seria isso aqui, a altura, tá vendo essa inclinação do ponto aqui, ó. Daqui até lá, certo? Então, é 1,20 m. Olha só, se a gente for pegar a medida e medir, vai dar 120 centímetros ou 1,20 m, não é isso? Não precisa nem passar para centímetro, para metro, não. 1,20 m. Então, vamos só fazer uma conta novamente, não é isso? Como é que acha mesmo? Aqui está a equação, né? Raiz, não é isso? Vamos lá. Como é que está a equação? Raiz de 2 vezes o lado ao quadrado mais o ponto ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Raiz de 2 vezes o lado ali, ó, nem medir, o ponto eu sei que é 1,20 m. Mais o lado da casa, deixa eu medir aqui. O lado da casa está dando 4 metros, certo? 4 metros. Então, vamos lá. 4 ao quadrado, não é isso? 2 vezes 4 ao quadrado. Mais o ponto é 1,20 m ao quadrado, dividido por o lado vezes a raiz de 2, claro, multiplicado pela espessura da peça, que é 5 centímetros. A gente encontra o valor 5,1112,6, né? Eu já até mostrei para vocês aqui em vídeos passados. Então, ó, significa isso aqui, ó. A gente tem uma espessura de 5 metros, ou de 5 centímetros, aqui, ó. E vou recuar aqui em qualquer lado aqui, né? 5,1112,6. Não é isso? Olha só, aqui ele veio para aqui, ó. Observe essa medida aqui, 5,1112,6. Foi o que deu aqui na equação. 5,1112,6. Então, faça aqui, eu tenho um ângulo, né? Eu acho o ângulo daqui, que corresponde a esse ângulo aqui de baixo. Olha só, se eu for colocar ali, viu que dá certinho em cima da linha? Deixa eu apagar uma dessas linhas aqui, né? Só para ficar claro, para vocês entenderem melhor. Vou apagar isso aqui. Apagar de cá também. Apagar essa daqui. Então, ó, esse ângulo que a gente achou aqui, ó, ele casa certinho com o corte que eu fiz, claro, né? Porque eu já tinha feito isso aqui, né? Olha lá. Se eu colocar um valor a mais, ou seja, 5,13, esse corte vai ficar diferente, né? Deixa eu voltar aqui. Olha lá, eu encontrei esse ângulo aqui e o ângulo bateu exatamente como previsto, como a equação preveu, né? Certo? O ângulo realmente é esse. Eu já mostrei em vídeos passados. Certo? O que eu quero dizer, pessoal? Se a gente tirar o ponto, se o ponto for zero, ou seja, o ponto é 1,20 m, mas e se o ponto for zero? Ou seja, se essa peça estiver alinhada aqui no nível, junto com essas outras peças laterais aqui, ó. Ou seja, se o ponto for zero, o que vai acontecer? Basicamente seria isso. Se ela estiver alinhada desse jeito aqui, né? Se essa peça estiver alinhada aqui, ou seja, estiver no nível, né? Qual é o ângulo que vai dar aqui? O ângulo que vai dar tem que dar 45 graus, né? Se ela estiver nivelada. Se essa peça aqui, ó, se essa peça estiver nivelada, ou seja, se ela não subir 1,20 m aqui, né? Se ela descer para cá, eu quero dizer o seguinte, se essa ponta aqui, ó, descer para o nível, é isso que eu quero que vocês entendam, se essa ponta aqui descer para o nível. Qual é o ângulo que tem que dar lá? Tem que dar 45 graus, né? Se essa ponta descer aqui para o nível, ela tem que dar 45 graus aqui ou embaixo. Na verdade, por quê? Esse ângulo não é 45 graus porque ele sobe, ele inclina, né? Ele é mais que 45 graus. Certo? Ele é maior um pouco. Porque se fosse 45 graus, cara, aqui seria 5. E aqui, ó, seria 5 centímetros também, ó. Olha só. Ele é um pouquinho maior que 45 graus. Olha aqui, ó, o ângulo de 45 graus e o ângulo referente ao ponto
dessa casa, ó. Aqui está o ângulo referente ao ponto de 1,20 m e aqui está o ângulo referente ao ponto do nível, né? Se ele não inclinar 1,20 m, ou seja, se essa peça não subir 1,20 m. E ele tem que dar 45 graus, ele tem que ser esse valor aqui, ó. Por quê? Porque aqui embaixo, cara, aqui embaixo, no nível, é 45 graus. Esse ângulo aqui não é 45 graus porque essa peça, ela entra inclinada. Olha só, ela entra inclinada aqui, ó. Ela vai lá para cima, né? Ela não é nivelada aqui, ó. Ela não pega no nível, né? Ela sobe 1,20 m. E esse ângulo também aumenta, cara. Olha só, 1,20 m, ó. Olha quanto o ângulo aumentou. Pouquíssima coisa, né? Quanto mais aumenta o ângulo, mais haverá diferença. Não chega a ser nem 1 centímetro, certo? Vou colocar para milímetros aqui, ó. Informações, milímetros. Olha só quantos milímetros são. 1 milímetro e 11 linhas. Então, é uma coisa bem... É quase 45 graus, né? Quase, mas não é. Quanto mais aumenta o ponto, mais isso aqui cresce, mais esse ângulo cresce. Ele vem para cá, né? Quanto mais aumentar o ponto, beleza? É isso, galera. Então, vamos calcular se o ponto for zero. Então, ó, tá vendo ponto ao quadrado? É 1,20 m ao quadrado, mas agora é zero. E se for zero? Se for zero, vamos ver. Será que a equação vai funcionar, cara? Se for zero, ela tem que dar 45 graus. Claro, ó, a resposta deu 5, né? Ou seja, numa peça de 5 centímetros, olha aqui, ó, numa peça de 5 centímetros, se o ponto for zero, eu tenho que recuar 5 centímetros. Ou seja, eu tenho que recuar 45 graus, né? Na verdade, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Numa peça, olha, observa esse valor aqui, ó. Numa peça de 5 centímetros, que tá dando 50 milímetros ali, mas vou passar para centímetros. Numa peça de 5 centímetros, observa o valor aqui. Quanto que eu tenho que recuar lá na equação, se o ponto for zero? 5 também. Aí o ângulo fica 45 graus, ó. Fica esse ângulo daqui, sacou? Que é, pessoal, o ângulo daqui de baixo, ó. Se ele estiver no nível, que é 45 graus. Que coisa, né, cara? Então, para todas as hipóteses possíveis, até quando o ponto for zero, ou seja, quando não houver empena no telhado, a equação funciona, cara. Sacou? Porque quando não tiver empena no telhado, ó, por exemplo, se essa peça aqui não subir para cá 1,20 m, né? Se ela tiver desse jeito daqui, o que eu quero dizer, ó. Se ela for isso aqui, pessoal, se ela tiver reta, ó. Reta desse jeito aqui, ó, um exemplo, né? Deixa eu subir aqui. Essa peça é de quanto aqui? Ela é de 20 centímetros, então vou subir 20 aqui também. 20 centímetros. Eu quero dizer isso aqui, ó. Isso aqui, galera, ó. Se ela tiver reta, ou seja, no nível, né? Olha lá, ó. Desse jeito aqui, ó. É isso que eu quero que vocês entendam. Esse ângulo daqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui, né? Opa, não consigo, não? Não. Mas tá bom. Esse ângulo aqui, ó, do canto vai ser de 45 graus. Certinho? E isso, cara, é uma coisa... Deixa eu ver se eu consigo moldar aqui para vocês. Isso é uma coisa incrível, extremamente incrível. Porque algo escrito matematicamente... Deixa eu ver se eu consigo... Algo... Olha aqui, ó. Esse ângulo que eu quero dizer, ó, de 45 graus. A gente pode até fazer um teste aqui, ó. Essa peça tem 5 centímetros, certo? Aqui, ó. Então, eu vou medir aqui, ó, 5 centímetros. E vou recuar aqui também 5 centímetros. Para trás, ó, para cá. 5 centímetros. Olha aqui, ó, onde ele tem que vir. Ó. Eu vou pegar esse cara e jogar para cá, ó. Olha o ângulo que tem que entrar aqui. Ó. Opa. Olha, observa só o ângulo que tem que casar aqui. Ó, exatamente em cima, né? Exatamente um ângulo de 45 graus, como previsto na equação. Então, ó, aqui em cima, vamos lá, né? Do lado de cá, a gente tem um ângulo de maior que 45 graus.
Por quê? Porque a peça cresce, ela inclina, né? 1,20 m. Se ela tivesse no nível, a equação também preveu, né? Eu teria que recuar 5 centímetros e não 5,1112,6. Mesmo estando no nível, a equação funciona. Então, uma equação é isso, pessoal. Ela prevê em cada situação, até as mais adversas, né? Beleza? Valores reais para a realidade. Isso é uma coisa extremamente fantástica, cara. Então, mesmo não havendo inclinação aqui, cara, mesmo essa peça descendo para o nível, a equação acha o ângulo, os dois ângulos, né? Tanto de lá como de cá. Ó. Deixa eu crescer essa parte de cá. Ó. 5 centímetros para cada um. Ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir, não. Não dá. Dá não. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia, né? Que mesmo essa peça vindo aqui para baixo, esse ângulo daqui, ó, ou seja, a equação consegue prever ele mesmo ela estando sem ponto. E claro, para qualquer valor de ponto, se isso aqui subir para 2 metros, por exemplo, se essa peça inclinar mais aqui, ó, a gente também consegue achar o ângulo aqui. Ele vai crescer mais, ele vai ser um ângulo maior, ou seja, 5,3, 4, né? Enfim, ó, vamos fazer uns testes aqui, ó. Se o ponto sair de 1,20 m para 2 metros, qual que será o ângulo de baixo? Se for 2 metros o ponto, será 5,30, ou seja, 5 centímetros e 3 linhas. Certo? Vai ser maior que 45 graus, claro, né? Se for para 3 metros o ponto, quanto mais eu aumento o ponto, mais esse ângulo cresce. Né? Ele aumenta, ó, 5,65. Então, quanto mais o ponto sobe, mais, cara, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo daqui se afasta de 45 graus, certo? E quanto mais essa peça aqui, ó, quanto mais essa peça desce para o nível, mais esses ângulos aqui, ó, de baixo aqui, se aproximam de 45 graus. Isso, cara, é uma coisa realmente fantástica. Para qualquer valor de ponto, você consegue achar o ângulo ideal nessas situações, né? Para cada situação dessa, ó, esse ângulo lateral também é a mesma coisa. Se o valor do ponto for zero, a equação também prevê o que irá acontecer com a peça, com o ângulo, certo? Em qualquer situação dessas aqui, pessoal, se o ponto for zero ou se o lado for zero, a equação irá funcionar de todo jeito, certo? Então, cara, é uma coisa realmente fantástica, viu? Deixa eu voltar aqui. Se o ponto for zero e o lado for, por exemplo, 3, e o lado for 3, ainda continua sendo 5, certo? Beleza? Ó, mesmo o lado indo para 3 metros, ou seja, aqui é L, aqui é o lado e aqui é o lado, indo para 3 metros, o valor não muda. Ou seja, o ângulo ainda é de 45 graus. Claro, se o ponto mudar para 1 metro, ou 1 centímetro, né? Vamos colocar aqui 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro não. 1 centímetro aqui, isso. Olha lá, eu tenho que recuar 5,0001 lá no final. Então, mesmo esse ponto aqui subindo 1 centímetro só do nível, se ele subir só 1 centímetro que essa peça, eu tenho que mudar. Por teoria, né? Por teoria, eu teria que mudar também lá no ângulo. O ângulo cresceria, não seria mais de 45 graus. Claro que esses valores são exatos. É por isso que a equação é uma coisa linda de se ver, porque para qualquer valor ele funciona. Não só valores aproximados, né? Para qualquer valor de número. Beleza? Mas é isso, pessoal. Visto que 0,01 centímetro, né? 0,01 metro é 1 centímetro, não é isso? 0,01 metro corresponde a 1 centímetro. Para quem curte matemática, isso é uma coisa extremamente interessante. Como as equações, elas conseguem prever a realidade, né? Em cada situação, pessoal. Isso é uma coisa fantástica. Uma equação matemática ou física, tanto faz, né? Elas preveem o futuro, cara, e a realidade de um jeito, assim, extraordinário. Em cada situação, né? Obedece a equação. Em cada situação da realidade, se você escrever uma equação relacionada a cada fenômeno, ela obedece friamente à realidade, certo? Isso é uma coisa realmente fantástica.
beleza? Então, para cada situação do problema, ou seja, se essa peça descer para zero aqui, né? Se o ponto não tiver altura alguma aqui, ó, eu quero dizer a altura disso aqui, né? Olha aqui. Se não tiver altura alguma, se essa peça descer para aqui, ó, o ângulo vai ser de 45 graus, como previsto. A equação diz isso, né? Eu mostrei para vocês, ó. Lá deu 5, né? Então, se eu tivesse uma peça de 5 de espessura, 5 centímetros de espessura, 10 aqui no caso, né? 10, eu teria que recuar 10 aqui também, que seria a equação aqui, ó. Se fosse uma peça de 10 aqui, de 10 centímetros, e aqui o ponto fosse 0, eu teria que recuar 10 centímetros também aqui na hora de fazer, ó. Eu recuaria aqui 10 centímetros para cá. Opa! 10 aqui e 10 aqui daria no mesmo, né? Eu teria que recuar. Deixa eu voltar aqui. 10 centímetros. Opa, tá dando 10 metros, né? 0,10 centímetros. 0,10 centímetros. Não tá pegando aqui, mas entendeu a ideia ali, né? Aqui, ó. 10 centímetros. O ângulo seria igual, ó, equivalente, né? Olha, ele viria para aqui, ó, exatamente onde está o ângulo da peça. Então, pessoal, uma coisa realmente fantástica. Se eu trazer essa linha para cá, né, se eu trago essa linha para aqui, ó, tá vendo como ele casa exatamente em cima do risco? Porque realmente a equação ela funciona em qualquer parâmetro da realidade, certo? Mesmo esse parâmetro sendo absurdo, né? Que ninguém nunca vai colocar uma peça reta aqui, né? Essa peça sempre vai ter uma inclinação, pode ser de 1,20 m, 1,40 m, 2 metros, mas nunca reto, né, pessoal? Nunca desse jeito aqui. O telhado não é reto, ele tem uma altura, né? Porra, o mínimo do telhado tem que ter altura, não tem jeito, ele não é um telhado, o telhado não é reto desse jeito aqui. Mas eu tô explicando aqui que mesmo se essa peça entrasse reta, nós acharíamos esse ângulo aqui, cara, certo? É uma coisa realmente fantástica. E para cada situação dessa aqui, a equação é válida, né? Para cada equação dessa aqui, ó, se o valor for extraordinário como sendo zero, funciona, né? Mas é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha chamado um pouco de atenção, porque é isso o intuito desse vídeo, não é mostrar mais se a equação funciona ou não, é mostrar que mesmo em situações extremamente adversas, ou seja, contrárias a qualquer tipo de realidade, ou seja, contrárias a qualquer tipo de, de noção, né? Pô, essa peça não vai ser reta nunca aqui, ela tem que ter uma inclinação, né? Mesmo se ela fosse reta, a equação preveria qual que seria esse ângulo, certo? Por exemplo, mesmo se a velocidade do móvel for zero, um exemplo, né? Falando de móvel, a gente vai achar a posição dele. Ou mesmo se a velocidade for 1 milhão, 2 milhões, infinita entre aspas, claro, né? Nós acharíamos a velocidade, a posição desse cara em qualquer instante de tempo, né? Vou escrever uma equação simples aqui de física, né? Isso, só para ilustrar o que eu estou falando. Velocidade é distância dividido por tempo, né? Ou deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Mesmo se a velocidade for zero, a gente vai achar a posição e o instante que ele vai estar. Mesmo se a velocidade for de 1000 metros, né? Que é um caso bem adverso, a gente vai achar a posição e o tempo referente a esse deslocamento, cara. Certo? Porque é assim que funciona uma equação. Ela é para isso, é para funcionar em qualquer situação, mesmo essa situação sendo adversa, totalmente extrapolar, né? A gente fala, isso aqui é um caso real disso. Essa peça não vai descer para o nível. Ela não pode, mas mesmo se ela descesse, a equação mostrou que seria eficaz. Mas é isso, pessoal. Mesmo estando em situações adversas, como é o caso aqui, a equação se mostra eficaz. Ela funciona em qualquer situação, né? E a maioria das equações funciona em qualquer situação, mesmo no extremo, certo? A equação, sei lá, da força elétrica, né? Por exemplo, força elétrica, ela vai funcionar em qualquer situação. Força elétrica, por exemplo, né? É igual a K0, né? Aquela equação básica de física lá. Vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Mesmo se a distância for 1 milhão de centímetros ou 1 milhão de metros, a equação vai gerar um valor referente à força elétrica. Mesmo se a distância for zero, a equação também gerará um valor referente. A zero não pode ser, né? Desculpa. Porque dividir por zero aqui não existe.
Não é verdade? Mesmo se a distância for zero, aí não existe, né? Essa carga vai estar em cima da outra, né? Nesse caso, até nisso a equação funciona, né? A distância não pode ser zero aqui. Por que a distância não pode ser zero? Porque estamos falando de duas, para quem entende, né? Estamos falando de duas posições aqui, né? De dois corpos. Se a distância for zero entre eles, significa que está um dentro do outro, né? Isso não existe fisicamente, nem em mundo algum. Então imagina aqui, ó, dois corpos separados por distâncias que não é zero. Não pode ser zero a distância desse corpo a esse. Nunca vai ser zero. Vai ser algumas coisas, né? O mais próximo que eles conseguem chegar é encostar um no outro, mas nunca zero. Zero é impossível, né? Porque o centro deles, ó, o centro deles aqui vai ter uma certa distância, né? O centro deles está aqui e aqui. Então vai medir um certo centímetro ali, mesmo sendo eles bem pequenos, né? Mas nunca zero. E claro, dividir por zero é impossível. Então, pessoal, em algumas situações isso acontece, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. O intuito desse vídeo não é mostrar mais nada, mas é mostrar que mesmo em situações adversas, as equações se mostram eficazes, né? Bom, pessoal, eu acho que já deu por hoje, né? Só um vídeo aí para agregar aí o conhecimento de vocês, beleza? No mais é isso.